Então, dando sequência aí no exercício 3, da nossa apostila 8, campo elétrico. Ele fala o seguinte: uma carga elétrica pontiforme Q maior que zero está fixa em uma região do espaço e cria um campo elétrico ao seu redor. Outra carga elétrica pontiforme Q, também positiva, é colocada em determinada posição desse campo elétrico, podendo mover-se dentro dele. A malha quadriculada representa na figura está contida em um plano XY, que também contém as cargas. Quando a posição a carga elétrica Q fica sujeita a uma força elétrica de módulo F exercida pela carga Q. Determine o módulo da força elétrica entre as cargas Q e Q quando a carga Q estiver na posição de B. Dê resposta em função de F. Então, nós temos a carga A e nós temos a carga B. Temos a carga D. Quando na posição de A, a carga elétrica fica sujeita a uma força elétrica de módulo F exercida pela carga Q. Exercida pela carga Q, determine o módulo da força elétrica entre as cargas Q e Qzinho. Então, quando essa carga estiver no ponto B. Então é o seguinte, nós vamos pegar essa carga A e vamos deslocar a carga B. E aí o que acontece? Nós vamos ter que relacionar essa carga Qzão com relação à carga Qzinho. Só que para eu relacionar essas duas cargas, eu preciso ter a distância entre elas, tá? A distância entre elas. Se fosse para eu relacionar a carga Q com a carga Qzinho, eu já tinha distância, né? Eu já tinha distância. Quantas unidades, né? Então, 1, 2, 3, 4, né? Minha unidade seria 4. Se eu fosse relacionar essa carga Qzão com a carga Qzinho no ponto A. Então, eu já teria minha distância, né? Basta eu jogar na fórmula, né? Que nós temos a fórmula aqui que nós vamos utilizar. Era só jogar nessa fórmula aqui, né? Onde eu tenho a minha distância. Certo? Jogo na fórmula e encontrar em função, deixar em função de F, né? Mas, como ele fala, ó, determine o módulo da força elétrica entre as cargas Qzão e Qzinho quando a carga estiver no ponto B. Então, quer dizer o quê? Eu não posso relacionar essa carga com essa distância. E sim, eu tenho que relacionar essa distância aqui. Portanto, o que acontece nesse caso aqui? Nós temos essa distância aqui é equivalente a 4. Vou colocar 4D. E essa distância de A até B é 4D. Eu preciso encontrar essa distância aqui. Qual que é o valor dessa distância? Então, o que nós temos aí? Então, nós temos aqui, ó, 4D, né? 4D. E esse valor eu não tenho. Essa distância da carga Q a carga B. Então, eu não tenho o valor dessa distância. Então, nós vamos encontrar essa distância aqui. Vou colocar Dzão aqui.
É o valor que eu vou encontrar. Para eu encontrar essa distância, o que eu vou fazer? Eu tenho um triângulo retângulo, né? Se eu tenho um triângulo retângulo, os segmentos que formam o ângulo de 90 graus, certo? É conhecido como cateto. O segmento oposto ao ângulo de 90 graus é conhecido como hipotenusa. Como eu tenho essas duas distâncias que são conhecidas e eu não tenho essa, se eu tenho duas distâncias e quero encontrar uma, quem que eu utilizo? Vou utilizar o Teorema de Pitágoras. Qual que é a relação do Teorema de Pitágoras? A relação do Teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem que é minha hipotenusa? É o Dzão. Quem que é meu cateto? 4D ao quadrado e o outro cateto é 4D ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então isso aqui dá 16D quadrado mais 16D quadrado. Ok? 16 mais 16, 32. 32 o quê? D quadrado. Aí eu tenho uma potência aqui, eu preciso tirar essa potência daqui, né? O inverso da potenciação, quem que é? É a radiciação. Então eu tenho 32D quadrado. Então essa potência aqui, esse 2 aqui, ele veio parar aqui, ó. Certo? Como que eu resolvo essa situação? Meu índice é 2, o que eu tenho de potência é 2. Eu posso simplificar, né? Então eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e o C sai da raiz, o D sai da raiz. Fica assim, ó. D vezes quem? Raiz de 32. Só que é o seguinte, eu posso fatorar o 32? Posso verificar se ele sai da raiz alguma coisa? Posso. 32 dividido por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2. Como é uma raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2, né? Então, na verdade, isso daqui ficou assim, ó. Raiz 2 ao quadrado, que é esse joguinho aqui, né? 2 ao quadrado, que é esse cara aqui. E sobra um 2, né? Porque eu agrupei esse com esse e esse daqui sobra. Como o meu índice é 2, se o meu índice é 2, eu venho e simplifico esse 2 com esse 2. Esse 2 vai sair da raiz. Simplifico esse 2 com esse 2. Esse outro 2 sai da raiz. Quem que vai ficar apenas na raiz? O raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 raiz de 2. Então, na verdade, a minha distância, meu Dzão aqui, que eu encontrei é o quê? 4 raiz de 2 vezes quem? Vezes o D, tá? Não posso esquecer, né? Por quê? Porque ficou assim, ó. D vezes 4 raiz de 2. Eu só coloquei o D no final. Ok? Então, coloquei o D no final aí. Então, agora nós vamos fazer o que pode acontecer. Então, é o seguinte. Quando a minha carga elétrica Q está na posição A, então vamos verificar o que acontece quando ele está na posição A. Quando ela está na posição A,
Então, nós temos aqui, ó. Então, posição. Tá. Então, nós temos lá. Força é igual a constante de proporcionalidade vezes a carga, Qzinho vezes Q2, dividido pela distância. Então, o que acontece? Na posição A, em relação a essa carga aqui, nós sabemos que tem quantas unidades de distância? 4 unidades, ok? Então, vamos relacionar para encontrar a nossa força. Vou deixar em função de K o meu Qzinho vezes o Qzão dividido pela distância ao quadrado. A distância na posição A é equivalente a 4 unidades, né? Então vai ficar 4d ao quadrado. Então eu vou ficar assim, ó. Força é igual a carga vezes quem? Qzinho vezes Qzão. 4 ao quadrado vai dar 16d quadrado. Então essa é a minha primeira situação. Que nós fizemos aí. Agora é o seguinte, a minha carga Qzinho, ela vai deslocar na posição B. Então, quando ela desloca na posição B, o que acontece? Posição B. Eu tenho que a minha força é igual a minha constante, Qzinho vezes o meu Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Qzinho vezes Qzão, dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado vai ser o quê? Da minha carga Q até B. Qual que é o valor dessa distância? Foi o que nós encontramos aqui, né? Vai ser 4 raiz de 2 vezes D, tudo isso elevado ao quadrado. Quantos que vai dar isso? Olha lá, 4 ao quadrado é 16. Raiz de 2 elevado ao quadrado, o que significa isso? Meu índice está aqui, ó. Então eu simplifico esse 2 com esse 2 vai sair da raiz. Certo? Esse 2 ele vai sair da raiz. Então ele vai sair multiplicando. Ah, então aqui vai ficar 2, né? Vai dar 2 e d ao quadrado vai ficar d ao quadrado. Então, na verdade, vai ficar 16 vezes 2 vezes d quadrado. Então, na verdade, isso aqui dá 32d quadrado. Ok? Então, aqui embaixo vai ficar 32 vezes quem? D quadrado. Então, ele fala o seguinte, determine o módulo da força entre as cargas quando a carga estiver na posição B. Então, basta nós pegarmos a posição de B
e dividirmos pela posição de A. Então, é a força que nós encontramos em B, nós vamos dividir pela força que nós encontramos em A. Ok? Então, eu vou salvar isso daqui porque a conta vai ficar um pouquinho maior. Então, vamos pegar... Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Então, nós vamos pegar a força F', dividir pela força F. Então, como que vai ficar essa situação? Vai ficar a minha constante dividido. Aqui é carga, eu coloquei D aqui. Qzinho vezes Qzão dividido por quem? 32D quadrado dividido Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Vezes Qzão dividido por quem? 16D quadrado, ok? Então, como que nós vamos dividir isso daí? Mantenho o primeiro, né? Divisão de frações. Mantenho o primeiro. Faz o inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? Vai ficar 16D quadrado dividido por quem? K, Qzinho, Qzão. Ok? Aí aqui que nós vamos fazer? Simplificar esse Q, o K por K, Qzinho por Qzinho, Qzão por Qzão. D ao quadrado com D ao quadrado, então na verdade vai sobrar quem para nós? Vai sobrar o 16 por 32, né? 16 por 32. Ambos são múltiplos de 16, então dá para nós simplificarmos por 16. Vai ficar 1 sobre 2. Então, tudo isso daqui ficou o quê? 1 sobre 2. Então, na verdade, multiplicando em cruzes aqui, nós temos 2 vezes F', F vezes 1. Como ele pediu para nós deixarmos em função de F, né? Então, F' vai ficar F sobre 2. Então, essa é a nossa resposta final. Ficou em função de F. Então, a força dividida por 2 aí. Para nós chegarmos nesse conceito. Nossa, senhor, muito difícil.
É um pouquinho complexo, né, Malu? Um pouquinho complexo, mas você viu, deixa eu voltar aqui no exercício, que nós fizemos. Peraí, tá travando. Ó, nós fizemos em função... Dados móveis, peraí. Nós fizemos em função de A. Vamos lá. Ok? Nós convencionamos a força da carga Qzinho em relação à carga Qzão em função de A, né? Então, nesse sentido aqui, ou seja, ela na posição que ela se encontrava, sendo ela 4 unidades. Depois ele falou que essa carga ela ia alterar o movimento, né? Então ela ia sair de A e ia alterar para B. Então eu teria que convencionar de novo a minha força em B, né? E todas as vezes que eu encontro a minha força eletrostática e eu tenho uma distância aí, né? Entra essa carga, entra a constante, o K lá. E aí nós convencionamos ela com a distância de Q a B, né, onde nós tivemos que aplicar o teorema de Pitágoras para nós encontrarmos essa distância. E depois nós pegamos a força de B, né, sobre a força de A, que ele pediu para nós deixarmos em função da força, né? Então é uma força F' sobre a força que nós convencionamos aí, né? Que é força de A em relação a B. E depois no final vai cancelar todas as variáveis, né? Vai ficar só em função de F. E deu F sobre 2. Tudo bem?